Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Aliás, a Convenção Batista Brasileira existe para servir as igrejas batistas espalhadas em solo pátrio, e nós estamos no primeiro trimestre de 2026 com esta revista que fala sobre a restauração. Três livros serão estudados: Esdras, Neemias e Esther. É importantíssimo que a gente saiba o fundo histórico a partir da divisão do reino. No ano 937 anos antes de Cristo, o povo de Israel, que era constituído por 12 tribos, foi dividido em dois reinos. O do norte, o nome de Israel, com 10 tribos, e o do sul, cujo nome é Judá, com duas tribos. Durante o reinado de Salomão, o profeta Aías havia profetizado que Deus rasgaria o reino e daria as 10 tribos do norte a Jeroboão. Em virtude disso, o rei Salomão tentou matá-lo, pelo que ele se refugiou no Egito. A gente pode verificar esta história em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 até o 40. Salomão havia sobrecarregado o povo com pesados tributos para manter a casa real, e por causa disso, o povo resolveu reagir quando o rei Roboão o sucedeu. Chamaram Jeroboão do Egito para os liderar e foram ao novo rei reivindicar que ele aliviasse o povo do pesado tributo até então feito por Salomão. Roboão, porém, lhe respondeu com dureza, tendo se aconselhado com os jovens amigos da corte, e respondeu que Salomão os tinha tratado com chicote, mas ele os trataria com escorpiões, que era uma espécie de chicote com várias tiras de couro, tendo em suas pontas lâminas de ferro para produzir dolorosos ferimentos. Porque disse ele: o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai Salomão. Dias depois dessa resposta, 10 tribos anunciaram a sua independência e se retiraram para suas terras. A referência bíblica encontra-se em 1 Reis, capítulo 12, versículo 16. Ficaram no sul e permaneceram fiéis à linhagem de Davi somente as tribos de Benjamim e Judá. Em relação a Roboão, ao que parece, ele não levou a sério aquela reação do povo e mandou cobradores de tributos às tribos do norte, mas estes foram apedrejados até a morte. Os líderes chamaram Jeroboão e o anunciaram que ele seria o rei deles. E estava feita, então, a revolução. Roboão tentou reagir e preparou o seu exército para combater as dez tribos rebeladas, mas Deus o advertiu por meio de um profeta chamado Semaías, para que não fizesse guerra contra os seus irmãos, porquanto fora o próprio Deus quem fizera aquela separação. É isto que a gente encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo 22, 23 e 24. No tocante ao Reino do Norte, podemos dizer que ele se enveredou pela idolatria e pelos maus costumes. O rei Jeroboão construiu um templo em Gerizim e organizou um corpo sacerdotal para impedir que os do norte fossem ao sul para adorar em Jerusalém. E no tempo do rei Acabe, influenciado por sua mulher chamada Jezabel, foi introduzido o culto a Baal. Isto tudo dentro do povo de Deus, de acordo com o Antigo Testamento. E a partir da idolatria desenfreada, vieram a corrupção, a imoralidade, a injustiça social, entre outras coisas. E a gente nota que em toda a história da humanidade, até os nossos dias, esses males sempre acompanham como consequência a idolatria. A gente tem a informação bíblica de que o povo do norte continuou em sua desobediência e por isso foi atacado pela Assíria e levada cativa por volta do ano 730
antes de Cristo. O povo de Israel foi espalhado por diversas regiões do império, enquanto levas e mais levas de pessoas dessas regiões foram, por sua vez, transplantadas para a região de Samaria, o que deu início ao povo samaritano. Dessa maneira, desapareceu completa e definitivamente o Reino do Norte. Do caldeamento de povos, culturas e religiões com o povo de Israel, é que se originou o povo samaritano que havia no tempo, no Novo Testamento. A política dos assírios de caldear povos visava o quê? Impedir que as culturas e nacionalidades se radicalizassem em seus exílios. Tratava-se de uma política perversa, é verdade, satânica, podemos dizer assim, que poderia destruir completamente o povo que Deus havia determinado formar para, por meio dele, enviar o Salvador ao mundo. Deus, entretanto, dirige a história e preservou por 120 anos o Reino do Sul e a linhagem real de Davi, da qual o Messias haveria de proceder. E visto que o povo de Judá também veio a tornar-se infiel, Deus o enviou para o cativeiro. Primeiro foi o reino do norte, com a Síria, agora o reino do sul, e foi para o cativeiro babilônico. Ainda sobreviveu por mais 120 anos, mas veio a cair, e por sua vez também por causa da proliferação do pecado sob domínio da Babilônia no ano 587 antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Nós temos ainda a informação bíblica de que o profeta Isaías e Miqueias haviam apontado a Babilônia como um lugar do exílio, Isaías capítulo 39, versículo 6, e Miqueias capítulo 4, versículo 10, vai nos dizer isto. E o profeta Jeremias havia falado, ou seja, profetizado que o cativeiro duraria 70 anos. É isto que consta lá em Jeremias capítulo 25, versículo 12. Tempo após o qual Deus restauraria o povo, daí na nossa revista, na lição de número 1, falar sobre o recomeço, já se refere ao retorno da Babilônia depois de 70 anos. Quem foi para lá não voltou, apenas os seus descendentes. E cumprindo esse tempo, iniciou o período da história chamado restauração. O que nós aprendemos é que Deus dirige a história e, a despeito dos erros e fidelidade dos homens, mantém o seu rumo na direção do cumprimento dos seus desígnios. Os propósitos de Deus não podem ser impedidos nunca. E ele, então, prepara o mundo para a vinda no Messias e para a consumação do reino com o juízo final, bem como a manifestação da Jerusalém celestial para a nova e definitiva humanidade constituída dos regenerados por Jesus Cristo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, lá no sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, ele se referiu à profecia de Davi sobre o Messias, que viria de sua descendência e sobre a sua ressurreição. Porque diz assim a palavra de Deus: Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo. E com vista a esse futuro, Deus preservou o Reino do Sul, porque a semente de Deus, uma alusão ao Salvador do mundo, que esmagaria a cabeça da serpente prometida em Gênesis 3, versículo 15, viria justamente de Judá. E quando, em virtude do pecado e a teimosia de Judá, Deus precisou punir com o cativeiro babilônico, em que Judá permaneceu durante 70 anos. Deus vai lá, providencia a sua restauração, mas também a preservação durante séculos, em meio às profundas mudanças
políticas, sociais e preparou, né, o mundo para o advento do Senhor Jesus. A gente vê isto de uma forma mais nítida na relação genealógica, que é registrada em Mateus capítulo 1, versículo 11 até o 17, que foram colocados ali de uma forma bem meticulosa, um registro de todos os nomes de 42 gerações em três grupos, 14 gerações cada um. De Abraão a Davi, de Davi a deportação para a Babilônia e da deportação até Jesus Cristo. O que a gente espera quando a gente trata sobre a restauração é o seguinte: é manter essa linha sem interrupção de gerações, cobrindo vários séculos, porque se não tivesse sido conduzidos e preservados na mente de Deus, nós não teríamos todas as coisas registradas com tanto zelo, com tanta minúcia, com tanta exatidão escriturística, de forma que nós temos hoje o Antigo Testamento e trabalhando nesse trimestre, livro de Esdras, Neemias e Esté, vendo a palavra de Deus se cumprindo e os desígnios de Deus também sendo realizados. A gente pode dizer que a destruição de Jerusalém, a deportação de Judá para a Babilônia, que ocorreu durante o reinado do rei Ezequias, é, na verdade, as portas da cidade foram arrombadas. Os filhos do rei foram degolados. Os olhos do rei foram vazados. Atacado foi o povo, atado com cadeias de bronze, e foi conduzido para a Babilônia. E o templo foi destruído e queimado. Já o muro da cidade de Jerusalém fora destruído. Toda essa tragédia vai resultar, vai ser resultado, na verdade, do pecado do povo e dos seus governantes, que está narrado em 2 Reis, capítulo 25. Não tem como a gente ler sobre a restauração de uma forma específica sobre o livro de Esdras, Neemias e Esther, se não ler o livro de Reis, estas referências que estou dando, porque é o pano de fundo, é o fundo histórico que precisa ser conhecido, ser lido, fazer estudos, fazer apontamentos, fazer algumas pesquisas, para que venha a ter uma noção do que realmente aconteceu. Quer ver uma coisa? Quando a gente vai para o final de Crônicas, Deus, pela misericórdia, ele procura evitar esse destino para Judá. Por mais que aconteceu, Deus não intencionava que isto ocorresse, porque não era do propósito de Deus, no sentido, não era do coração de Deus, mas Deus mandou o profeta Jeremias. Mas sabe o que aconteceu? O rei não se arrependeu. E diz assim, em 2 Reis, digo, 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 11, vale a pena ler até o versículo 13. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Ele vai prosseguir os versículos, e na frente vai dizer: endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou o seu coração, que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Deus desejava a conversão. Enviou o profeta, mas o profeta não foi ouvido. O povo, através principalmente do rei, não se arrependeu. E além do rei, todos os sacerdotes e profetas procederam da forma idêntica. Zombaram dos verdadeiros mensageiros de Deus e os apedrejaram. Homens de Deus, profetas, foram mortos. Tudo isto a gente observa quando a gente lê a Bíblia dentro desse fundo histórico. Não teve remédio para o povo, não tinha mais o que fazer. Aí o povo, o rei, todas as suas riquezas, tanto do templo como da cidade, foram levadas para a Babilônia. E Jerusalém foi destruída por causa do pecado do povo. Está patente e diante dos nossos olhos, portanto, quando a gente lê a história bíblica em relação ao que antecedeu a esse período chamado restauração. Em suma, durante todo o período histórico que abrange desde a divisão do reino até o cativeiro babilônico, atuaram
alguns profetas que produziram livros. No Reino do Norte, Jonas, Amós e Oséias profetizaram em Israel antes do cativeiro assírio. Naum profetizou após a destruição de Samaria. Ele, inclusive, ele faz com que as coisas venham ser vistas de antemão em relação ao declínio dos assírios e à restauração do seu povo. Já o profeta Isaías e Miqueias profetizaram antes do cativeiro assírio e parte depois e profetizaram principalmente sobre Judá. No Reino do Sul, Isaías, Miqueias e Jeremias antes e durante o cativeiro babilônico, já Sofonia, Naum e Abacuque antes do cativeiro. Além dessas profecias sobre Israel, sobre Judá, também houve muitas outras profecias a respeito das nações que haviam sobrepujado a Israel e Judá, ou seja, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, que previam suas derrotas por outros povos. As nações e os seus poderosos foram usados, pasme, como instrumentos de Deus, instrumento de justiça, e seriam, ao seu tempo, destruídos também, porque Deus não fica devendo favores a ninguém. Enquanto o povo de Deus seria restaurado, e por meio dele, né, Deus cumpriria o seu plano de redenção que avançou com a vinda do Salvador, e está de uma forma expandida por meio da obra da evangelização missionária por quase todo o mundo, que consumará com a volta de Cristo Jesus.